Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 2 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão. Esse pequeno versículo do Evangelho é muitas vezes esquecido e trascurado, mas, na verdade, ele é capaz de iluminar bem a nossa vida. No paraíso, homens e mulheres não se casam entre si, porque serão todos casados diretamente com Deus. Poderíamos dizer que o casamento humano é como que um treinamento para o grande casamento com Deus. Aqueles que têm o dom de se casar diretamente com Deus, já nessa terra, são os consagrados, mas no céu todos serão consagrados. A essência do casamento com o ser humano ou com Deus é fazer de si um dom total, como bem falava São João Paulo II. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje escolhemos parar sobre este Evangelho do dia para que haja em nós a maior clareza possível sobre esse tema. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. A primeira questão é a armadilha que os saduceus, inimigos de Jesus, queriam armar contra ele. Os saduceus, bem sabemos, não acreditavam na ressurreição. Além disso, havia uma lei no Antigo Testamento chamada Lei do Levirato, que previa que a esposa jovem que ficasse viúva sem filhos casasse com o irmão do marido morto, para continuar a descendência de todo jeito. Baseados nesta lei de Moisés, os saduceus queriam demonstrar a Jesus que não existe paraíso, porque esta mulher não saberia de quem ela seria esposa, sendo que casou com 7. Os saduceus queriam demonstrar que é absurdo acreditar no céu e que tudo acaba nesta terra. Portanto, a primeira e mais importante resposta de Jesus é: quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora,
Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Dentro dessa fé forte na ressurreição, Jesus abre a cortina do céu, falando como será o nosso relacionamento no paraíso junto de Deus. Os homens e as mulheres não se casarão, porque serão como anjos do céu. Antes de mais nada, precisa esclarecer que Jesus não quer dizer que a diferença sexual será anulada no céu, que não haverá mais distinção entre homens e mulheres. Não, isso não acontecerá, e a tua missão de ser masculino continuará até o fim dos tempos, assim como também a tua missão de ser feminino. Jesus não se tornou mulher ou anjo depois da ressurreição, mas sempre apareceu como homem com suas chagas, mesmo se atravessava as paredes, aparecia do nada, se elevava ao céu. Nunca, porém, se tornou mulher ou anjo sem sexo. Sua voz era de homem, seu jeito era de homem, seu comportamento era de homem. O mesmo podemos falar de Nossa Senhora assunta ao céu. Ela não virou homem e nem anjo. Maria apareceu sempre como uma mulher maravilhosa, como em Guadalupe, na ciúma de Juan Diego, onde ela mesma imprimiu a sua imagem. E isso se confirma em todos estes 2000 anos de aparições. É claro, portanto, que o sexo é um dom eterno, uma forma eterna do ser criado à imagem e semelhança de Deus. Foi São João Paulo II que muito nos iluminou sobre essas verdades. Uma vez clareado isso, é necessário entender que o primeiro desejo do homem, seu primeiro chamado, sua primeira vocação é amar a Deus, se apaixonar por Deus, não por um ser humano. E isso acontece de verdade já nessa terra. O primeiro casamento de todos nós, homens e mulheres, é com Deus e não entre nós. O casamento humano é uma pálida imagem do nosso casamento com Deus. Como fala São Paulo, o casamento com Deus é modelo do casamento humano. No céu, todos seremos casados com Deus. O que torna o casamento humano a principal imagem do casamento de Deus. Seguramente a dimensão de paixão e atração que esperamos nunca se apague na vida do casal, e que é um sinal maravilhoso da atração que Deus exerce sobre nós. Mas sabemos também que tudo isso é limitado. Sabemos por fé e por experiência que o alicerce do casamento humano não é a paixão humana, mas o amor, a escolha de dar a vida, de se sacrificar, se anular um pelo outro. O alicerce do casamento humano é fazer da nossa vida um holocausto de amor. É isso que nos torna como anjos. Essa será a vida do céu, se entregar totalmente a Deus e aos irmãos, corpo ressuscitado e alma. É fácil entender que o casamento humano é um perfeito treinamento para essa autodoação eterna, sem a qual ninguém entra no céu. Nada melhor para aprender a amar do que o casamento humano, oficina do dom recíproco. O casamento com um ser humano ensina a casar com Deus. Aquelas pessoas que, como falamos na introdução, têm o dom de se casar desde já com Deus, se entregam corpo e alma para Deus, porque elas têm o dom de se casar desde já nesta terra com Deus, como São Paulo, São João, como Jesus, e estas pessoas são os consagrados, ou seja, os casados com Deus, com uma vida totalmente entregue a Ele. Por isso os mártires tinham a sensação que o dia do martírio era o dia do casamento com Deus. Podemos lembrar aqui a história de Santa Águeda.
Rica e muito bonita, Águeda consagrou a sua vida a Cristo e gastava seu tempo sempre ajudando os mais pobres e em constante oração. Cada dia que passava, ela sentia em seu coração o desejo de uma consagração total e mais profunda a Deus e ajudar os mais necessitados. Esse era o grande desejo do seu coração. Porém, um nobre rico e poderoso, cônsul da Itália, apaixonou-se por Águeda. Ficou encantado pela beleza da jovem e queria de todas as formas casar-se com ela. No entanto, a jovem já havia entregue seu coração para Deus e recusava-se a casar. Águeda vivia em uma sociedade em que as mulheres eram obrigadas a aceitarem pedidos de casamento como este. Com a recusa da jovem, Quinciano buscou a ajuda de uma feiticeira para ver se conseguia mudar o coração de Águeda. Foi quando o cônsul descobriu que Águeda era cristã e tinha consagrado sua vida a Jesus Cristo. O cônsul ficou furioso ao descobrir essa situação e mandou prender Santa Águeda na Sicília, sob a acusação de prática de bruxaria e participação de seitas proibidas. O imperador na época, Trajanus Décius, um grande perseguidor dos cristãos, apoiou Quinciano. O cônsul a submeteu a vários interrogatórios, cheios de muito sofrimento. Ele exigia que Águeda renegasse sua fé, mas ela não cedia, chegando inclusive a ser aprisionada em um calabouço. Mesmo assim, a santa sempre dizia que sua salvação era Jesus Cristo. Cada vez que a santa dizia preferir Jesus a Quinciano, era submetida a torturas mais cruéis. Águeda foi marcada com ferro em brasas, foi esticada na roda, açoitada e finalmente teve seus seios arrancados e por fim foi jogada no calabouço, sem nenhum tipo de curativo. Enquanto Águeda estava no calabouço, teve uma visão de São Pedro com um anjo que a curou com óleos. Quinciano ficou furioso ao descobrir que estava curada. Então mandou amarrá-la e arrastá-la sobre carvão em brasas e vidros. Enquanto era torturada, a santa rezava dizendo: Meu Senhor Jesus Cristo, vós sois o meu coração e a minha mente, leve-me e faça-me toda a sua. Ela morreu no dia 5 de fevereiro de 251, rezando de joelhos. Para os consagrados, ainda mais que para os casais, a vida é um holocausto de amor, um constante se entregar na cruz como Jesus, que na cruz nos mostrou onde está o cume do amor. Amar, amar, amar até doer, como dizia Santa Teresa de Calcutá. Amar até dar a vida, como dizia Jesus. Esta é a essência do casamento humano e divino, a estrutura fundamental de cada homem e de cada mulher. Seja esse hoje o nosso esforço e o nosso propósito. Podemos ler novamente esse rico e misterioso trecho de hoje. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher?
porque os 7 se casarão com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Vamos agora anotar as frases que mais falam ao nosso coração, nesta leitura e na nossa meditação. Estamos prontos nesse momento para finalizar o nosso propósito. Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Homens e mulheres consagrados ao amor de Deus. Paz e alegria a todos. A vocação fundamental é amar. Paz e alegria a todos.
amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te e dar a vida só por ti, dar a vida só por ti, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.